CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Boa tarde, doutora Adriana, tudo bem? Boa tarde, Zé Carlos. Tudo muito bem. E você? Boa tarde para os nossos ouvintes também. Muito bom falar com você hoje. Ô, querida, igualmente, sempre uma honra para mim quando eu calho de apresentar aqui o programa, né? E sendo uma quinta-feira conversar com a doutora Adriana, sempre trazendo temas muito pertinentes para a gente. E hoje, doutora Adriana, como as famílias devem se preparar para a chegada do segundo filho? Esse é um tema muito delicado para várias partes, né, dessa família. Para o pai, para a mãe, para os pais, os responsáveis, mas também muito importante para o filho mais velho, né? Que fica numa expectativa talvez até maior que a dos pais, né? Com a chegada do segundo filho. Pois é, Zé Carlos, parece simples, né? Mas como você mesmo acabou de mostrar, é um pouco mais complexo do que parece, né? Quando a gente pensa do ponto de vista de toda essa dinâmica familiar, né? Então, quando chega o primeiro filho, é uma revolução na vida do casal, né? Porque, querendo ou não, é a primeira experiência que eles vão ter como pais, né? Às vezes já tiveram experiências como irmãos, de cuidar dos outros irmãos, ou como tios, tias, né? Primos, de cuidar de crianças, mas a teoria, na prática parental, é outra, sabe? O que a gente conseguia fazer super bem quando a responsabilidade não estava na mão da gente, acaba mudando um pouco o cenário. E aí, quando chega o segundo filho, existe a ideia, e ela é real, de que os pais já aprenderam, né, a lidar com o desafio de uma criança pequena, totalmente dependente. Mas, como você acabou de falar, além de entrar mais um serzinho, né, em cena nessa dinâmica toda, que realmente vai demandar toda a atenção, o cuidado e a proteção, né, porque é totalmente dependente, tem o primeiro filho que está ali também envolvido nessa expectativa e nessa dinâmica toda. É, o que a gente costuma entender e orientar os pais, né? Principalmente assim, com relação ao papel parental deles, Zé Carlos, funciona assim, eles já têm a experiência do primeiro, e eu acho que isso é importante deles lembrarem. É um outro neném que está chegando, às vezes com personalidade totalmente diferente do primeiro, ou das experiências anteriores, então sempre que chega um filho, é um ser novo que a gente vai precisar construir aquela relação com esse serzinho, né? Mas eles já têm a experiência, eles já sabem segurar, eles já sabem que febre passa, eles já sabem que aquele choro, aquela indisposição pode ser o dente nascendo. Então, assim, muitas dúvidas e eu diria até muitos fantasmas que rondam um casal que está lidando com o primeiro filho já foram elucidadas e então, os pais eles têm mais confiança, inclusive, na competência mesmo parental deles, né? Ah, então, e, eu acho que esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto é que, via de regra, o neném recém-nascido, pequenininho, ele demanda muito da mãe, ele precisa muito dos cuidados ali da mãe, porque precisa mamar, porque acaba que o horário da mãe fica sincronizado ali por causa do leite, né, com o horário da criança. E o primeiro filho, que via de regra já está ali grandinho, né, pelo menos andando, balbuciando uma palavra ou outra, e os pais já aprenderam a lidar com eles, com o primeiro filho, passa a conviver mais com o pai. Então, na dinâmica familiar, tende a ter essa divisão, né? O pai já tomar frente com relação
as necessidades do mais velho, com o qual esse pai já está aprendendo a lidar, e a mãe fica mais em função desse recém-chegado na família, Doutora né? Adriana, Hum, vamos só dar aquela paradinha para o repórter CBN, a gente já retoma a nossa conversa? e a gente volta falando dos filhos, combinado. Perfeito. Repórter CBN. Voltamos com o CBN Cotidiano, com o CBN A Família, com a doutora Adriana Miller. A gente falava dos pais, né, doutora Adriana, nessa expectativa, nessa preparação para a chegada do segundo filho. E antes da gente passar para os filhos, eu queria fazer uma pergunta, um comentário a respeito dos pais. Eu conheço casais, porque é mais de um, que no planejamento, né, de ter ali o primeiro filho, de ter o segundo, eu ouvi o mesmo comentário deles. Esse não, a gente vai ter um, quando tiver ali perto de 1 ano já, a gente já vai ter o segundo, para a gente não perder o ritmo. Vai muito dentro daquilo que você explicou, né? Uhum. No primeiro Ex- bloco. Exatamente, Zé Carlos. Eu não sei se esses casais que você mencionou, eles já têm o segundo filho, ou se eles ainda nem tiveram o primeiro. Não, um casal tem Porque o primeiro, e o outro ainda está se programando para o primeiro, mas já com esse mesmo pensamento de emendar, né, segundo eles. Isso, porque, vê só, é, na, a chegada de uma criança, ela sempre impacta na dinâmica familiar. Então, uma coisa é o que a gente pensa antes de ter filho, então é como se fosse assim, a gente tem uma teoria de como vai ser, e como a gente, antes de ter o primeiro filho, né? Olha de fora a situação, a gente tem uma perspectiva, é, eu diria, mais otimista do que a realidade quando ela chega, né? E agora, também falo para todos os pais, gente, todo mundo é filho de um pai e de uma mãe, a gente nasceu, de um pai e de uma mãe, e o mundo continua tendo crianças nascendo todo dia. Então, assim, definitivamente é uma experiência que todos os pais sobrevivem a ela e todos os filhos também. Então, assim, a gente dá conta disso. Agora, Zé Carlos, eu acho que é importante a gente dizer que sim, gera um impacto, e a palavra é essa mesmo, desestrutura a dinâmica familiar por completo, né? Porque é um ser totalmente dependente que está chegando. Agora, a gente aprende a lidar com isso, e depois que a gente aprende, eu uma vez ouvi uma pessoa dizendo que filho é igual panqueca, o primeiro é para treino. Então, eu Nossa. acho que é por aí, né? Os pais acabam que vão treinar como é que, como é que age, né, com um pequenininho, e depois já aprenderam e conseguem lidar com mais tranquilidade. Eu diria que a palavra para o segundo é assim, eles já estão mais preparados, mais cientes dos desafios e das possíveis soluções para esses desafios, né? É, então, mas eu diria que as nossas teorias iniciais, elas vão se modificando à medida que a gente vai vivendo na prática a situação da maternidade e da paternidade, né? É isso. Agora, E agora do sobre ponto, os filhos. isso, do ponto de vista, então, do primeiro filho, né? Porque se a gente está falando do nascimento do segundo, já tem um primeiro ali circulando, né? É claro que essa criança também sente, né, a mudança, tanto a preparação, né? Então, a mãe, à medida que a barriga vai crescendo, começa a ter mais dificuldade em botar o filho, a criança que nasceu primeiro, né, no colo, então vai tendo algumas limitações, e a criança vai entendendo que tem alguma coisa mudando, a própria dinâmica da família, né? Vai mudando, as pessoas, de repente, aparece um berço ou uma caminha diferente, né? Então, a criança percebe isso, já tem uma idade e uma percepção do ambiente familiar
que possibilitam ela entender que algo de novo vai acontecer. E a gente precisa, Zé Carlos, eu acho que com relação ao primeiro filho, tomar muito cuidado para a gente não reforçar comportamentos que possam vir a gerar ciúmes e inveja. E eu sempre gosto de dizer que isso está muito mais na mão dos adultos do que da criança, porque se a gente tiver comportamentos que incentivem esses sentimentos, né, essas emoções de ciúmes e inveja, a criança vai sentir isso. Agora, se a gente conseguir organizar a dinâmica familiar de tal forma que a criança mais velha se sinta incluída e participando daquilo, ela vai se sentir muito mais acolhida dentro daquela nova situação, né? Ou seja, o que que é importante? Claro que tem um neném pequenininho que chora e pede atenção, né? Mas não precisa correr os dois pais ou todas as pessoas, os adultos presentes, para acudir um neném pequeno, né? Que está num berço, ele está protegido. É. Então, a criança mais velha receba a atenção que ela sempre teve. Porque, vê, antes desse nenenzinho chegar, todo mundo chegava na casa ou encontrava essa criança e dava abraço, e dava beijo, e falava com ela, e tati-bitate, né? E isso não pode mudar. Então, os avós precisam continuar tendo a mesma atenção com essa criança mais velha que elas tinham antes, os tios, os parentes, os amigos, porque o neném não vai, o recém-nascido não vai sentir falta dessa atenção total, mas o mais velho vai. Ele vai sentir que algo mudou. Então é importante a gente considerar que, por exemplo, a gente vai visitar essa família que já está com um neném aí de 3, 4 meses. Quando a gente chegar na casa dessa família, a gente vai falar com a criança mais velha primeiro. O pequenininho que está lá no colo ou no berço não vai saber que ficou no segundo lugar, mas o mais velho vai saber que ficou para depois. Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, né? É importante também que a família tenha. A família, eu estou incluindo todas as pessoas que convivem com essa família que está recebendo o segundo filho, né? Tem um tempo de qualidade somente com essa criança mais velha, né? Que seja sair para tomar um sorvete, ajudar o vovô a colocar uma coisa no carro, ou levar, acompanhar a tia para ir no supermercado, sei lá, qualquer coisa, mas que seja só com essa criança, mostrando que o papel dela tem uma relevância, ela tem um papel de destaque dentro desse contexto familiar. Quando eu falei, né, que quando nasce o segundo filho, a tendência é o pai, o filho mais velho ficar junto com o pai, o filho, a filha mais velha ficar com o pai, é, é um tanto disso, né? Que seja um tempo de qualidade, que seja um tempo de brincadeiras, de histórias, de desenhos, de sentar para desenhar, né? Para estar junto. E a mãe também, em algum momento, esse pai pegar o pequenininho, tirar o pequenininho de cena para que a mãe possa ter um tempo ali de estar somente com esse primeiro filho, né, com o que já estava antes. E convidar a criança também para participar da nova dinâmica. Então, ir lá ver o irmãozinho, a irmãzinha tomando banho, trocando de fralda, mamando, arrotando, e mostrar para a criança, né, que o irmãozinho, a irmãzinha chegou para ser mais uma pessoa trazendo alegria e que esse filho, essa filha mais velha,
vai poder contribuir muito, ajudar, porque é o mais velho, então já sabe um monte de coisa, né? Sabe aonde fica a jarra de água, sabe onde fica, onde acende a luz do quarto. Então, assim, valorizar também o fato do mais velho ter conhecimentos que certamente o mais novo ainda não adquiriu. É, Zé Carlos, eu não sei se você é o filho mais velho, o segundo filho, mas você é filho único. Eu sou o segundo filho, doutora. O tema Então, do nosso quadro. então, o segundo filho, porque tem o primeiro ensinando tudo, aprende as coisas muito mais rápido. O que para os pais tem um lado muito bom, porque como aprende mais rápido, facilita a vida, né, dos pais. Mas também aprende a fazer pirraça, a fazer tudo aquilo que não pode, né? Então aprende a subir no sofá muito mais rápido do que o primeiro, aprende aonde está escondido o biscoito muito mais rápido do que o primeiro, porque tem um ótimo professor, né? Que é a criança mais velha que está ali. Mas isso, a gente considerando essa dinâmica construída de forma saudável, alegre, né? Todo mundo sendo incluído nessa dinâmica familiar de uma forma equilibrada, saudável, de acolhimento e pertencimento. Doutora, para a gente finalizar, chegou uma participação aqui da ouvinte Camila. Vamos lá. Hum, Ela disse que tem um filho de 10 anos e quando ele tinha 1 ano e meio, ela engravidou novamente, mas perdeu o bebê com 4 meses de gestação. Depois ela engravidou mais 6 vezes, mas sempre perdia no início da gravidez e que, infelizmente, o sonho do segundo filho ela não pôde realizar, já que ela tem 44 anos agora. Isso também é um momento muito delicado, né, para aquele casal que se planeja para o segundo filho e tem essas perdas, né? é, Isso sim, agradeço a Camila por trazer esse ponto. Essas gestações que são interrompidas, né, a gravidez que não chega a termo, elas mexem muito com esses sonhos, esses projetos da família, né? Porque, como eu disse antes, uma família que tem o primeiro filho e opta por ter um segundo, pensou muito sobre isso. Pensou, viu que dão conta e vão atrás de realizar esse projeto, que é o que a Camila falou, né? Eles tentaram algumas vezes. E a perda, quando perde o neném no início de uma gravidez, via de regra, imagino que tenha isso acontecido com a Camila, a mãe tem que ficar de cama, porque justamente para tentar segurar essa gravidez, né? É, e fica num estado de tensão e de apreensão muito alto, e o filho, mas o que já está lá, né? A criança que já nasceu, já está participando daquela dinâmica, sente isso sem entender o que está acontecendo, porque vê se esse primeiro filho tinha 1 ano, ele não tem capacidade cognitiva para assimilar tudo que está acontecendo, ele só sente isso, né? Que a mãe está triste, que o pai está triste, ou que estão apreensivos, né? E nunca chega o neném. Então, o que eu acho que é bonito nessa história que a Camila traz é que hoje o mais velho, a mais velha, né? O primeiro filho aí tem já 10 anos, Uhum. e essa dinâmica familiar, apesar de não ter cumprido o sonho e o projeto do segundo filho, ela ficou preservada, né? Então, essa criança que hoje tem 10 anos, tem esse senso de pertencimento, os pais estão juntos, participando, e quando perguntar, né? Por que é que eu não tenho irmão? Porque criança sempre faz essas comparações, né? Uhum. Fulano tem irmão, por que que eu não tenho irmão? Ela pode
contar essa história, né? Que eles tentaram e não conseguiram, mas que houve essas tentativas. Porque também faz parte da história dessa criança, porque, como eu disse, a criança mais velha é, percebeu todas as flutuações de, de afeto e de emoções que foram vivenciadas pelos pais. Então, quando ela tiver condição cognitiva para elaborar a pergunta, ela também vai ter condição cognitiva para ouvir essa história de que sim, eles tentaram, não foi possível, e que hoje ele tem um lugar muito especial na vida dos pais, porque é o, o precioso, né, da família. Então, eu acho que tem uma potência de amor muito grande nessa história da Camila, apesar da dor. É isso, doutora Adriana, sempre com esclarecimentos, né? Trazendo palavras de conforto para quem está ouvindo a CBN Vitória, palavras que trazem muito conhecimento também, né? Em momentos delicados da vida, não diferente agora essa análise da doutora Adriana nesse caso específico da Camila, e também muitas dicas, né? Para os papais, para as mamães que já têm o primeiro filho, estão se planejando aí para o segundo, como fazer e como lidar com a chegada de mais um serzinho, né? Como definiu a doutora Adriana. Gostei bastante, viu, doutora? Que bom, Zé Carlos, é isso mesmo. Vale muito a pena quando faz parte desse projeto, desse desejo, né? É tão gostoso e sempre vem a acrescentar, né? Então, que todos os papais e as mamães aí é, que tiverem a coragem de ter o segundo filho tenham um sucesso e possam contar histórias de tentativas, mesmo que elas não tenham resultado naquilo que os nossos projetos contemplavam, né? São sempre histórias de amor, sempre histórias de crescimento da família, sempre histórias de acolhimento, e eu acho que essas histórias são muito bonitas de serem contadas, né, Zé Carlos? E talvez em algum outro momento aí a gente fala especificamente sobre a posição de cada filho na família, porque isso também vai mudando, né, como que cada um lida com as situações depois lá na vida adulta. Isso é um tema interessante. É isso, Adalberto já está anotando aqui na lista de pautas para o CBN e a família, né, Adalberto? Tô anotando e só queria fazer uma observação por último aqui, doutora Adriana. Enquanto você conversava, eu ficava lembrando, Zé, que eu fui um serzinho único durante 7 anos. Aí eu lembro que depois, quando minha mãe engravidou, veio aquele sentimento assim, nossa, eu vou perder espaço, só tinha eu. Durante 7 anos eu reinei absoluto. Veio a minha irmã, que hoje é minha grande amiga, mas doutora Adriana, a gente, enquanto filho, a gente passa por tudo isso que a senhora destacou com a gente nessa quinta-feira, tá? É interessante, né, Adalberto? Porque vê, como você tinha 7 anos, você já tem memória desse período, né? Então é Sim. interessante porque você pode relatar, dar nome para sentimentos e para situações vividas que uma criança de 1, 2, 3 anos vive a mesma situação, só que não tem capacidade cognitiva mesmo para entender o que está sentindo, o que está pensando, o que está vivendo e organizar isso de uma forma lógica. Então, foi legal isso que você trouxe para nós, esses teus 7 anos de reinado foram pelo menos bem aproveitados, né, Adalberto? Foram bem aproveitados, doutora Adriana. É isso, doutora Olha, Adriana, é muito papo aqui pra gente, mas nosso tempo tá curto e com certeza na próxima semana a gente também vai conversar sobre outros assuntos que sempre contribuem muito aqui para nossa audiência. Até quinta-feira que vem, doutora Adriana. Obrigado, viu? Até quinta, um grande abraço.